Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Angelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do oitavo ano. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre a América Anglo-Saxã, que a gente explicou semana passada que seria a América Anglo-Saxã, né? Seria ali os Estados Unidos e o Canadá e esses países aí que se ligam a partir do idioma inglês. Mas não só isso, e a gente vai ver agora. Bora lá? Olha aí, o território da América Anglo-Saxã, países da América com inglês como principal língua. Por que bem disso? Certo que no Canadá tem uma parte que é Quebec, que vai aparecer na tela de vocês aí, que eles falam francês também. Mas tem um porém nisso tudo aí. Entretanto, o elemento unificador não é o idioma, mas as características econômicas e socioculturais. Foi o que a gente falou também na semana passada. Tem países aqui na América Central, no Caribe, na América Insular ali, a própria Guiana, eles falam inglês. Por que eles não fazem parte dessa América anglo-saxã? Exatamente por causa disso. O que une esses dois países, os Estados Unidos e o Canadá, é o fato deles socioeconomicamente serem mais desenvolvidos do que os outros países. As características socioculturais aí. Aí a gente remete ao que a gente falou na semana passada também, essas características aí desse mundo onde os desenvolvidos estão na região norte, né? Estão na parte norte do globo ali, e os subdesenvolvidos estão no sul do globo terrestre. Então, isso tudo vai abarcando aí o mesmo pensamento, né? A mesma linha de pensamento a partir disso. Então, onde eles se ligam seriam a partir desse fato, dessas características socioculturais, e esse fato aqui. Foram todas colônias de povoamento, ou seja, um exemplo claro, países da África, o próprio Brasil, todos foram colônias de exploração. Ou seja, o pessoal da metrópole, os portugueses no nosso caso aqui, eles vinham dos seus países e chegavam aqui, eles não se interessavam em adaptar a área, em se estabelecer aqui, claro, depois de um tempo, mas eles não se interessavam em se estabelecer aqui da região, diferente dos Estados Unidos e do Canadá. Lá foram colônias de povoamento, claro que tiveram suas explorações também, mas lá foram colônias de povoamento. Eles chegaram lá já com o intuito de fazer uma nova Europa, né? Tiveram vários e vários incentivos econômicos, seja na questão de construção de cidades, de lugares, assim, a partir ali das 13 colônias, né? Que eles povoassem de fato, que fizessem ali um novo lugar, uma extensão da Europa, uma extensão da Inglaterra, ali naquele novo espaço de terra, né, que seria os Estados Unidos. Então, diferente daqui que somente era explorado, 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 lá nos Estados Unidos era diferente, eles realmente estavam querendo povoar e se estabelecer lá. E claro, também tinha a questão dos climas serem muito mais parecidos e outros fatos, que eles tinham mais facilidade de lidar com aquele território do que os portugueses aqui com o Brasil, né? Bora lá. Tá aqui, países, Canadá, Estados Unidos. Eu coloquei o Alasca aqui entre parênteses porque é uma região meio que independente dos Estados Unidos, né, que fica ali mais para o Canadá do que para os Estados Unidos, que foi dada a partir de um imbróglio político ali entre os Estados Unidos e o Canadá. Aqui, os aspectos físicos naturais da região da América Anglo-Saxã. Olha aí. São 4 unidades de relevo: cadeias montanhosas, planícies centrais, maciços cristalinos e os planaltos. Aqui a gente consegue ver nessa questão das cadeias montanhosas muitas regiões dos Estados Unidos, do Colorado, regiões ali de Boston, os Montes Apalaches. Eles têm essas características de muitos morros, de muitas montanhas, então tem essas características das regiões montanhosas ali. Tem as planícies centrais, que ficam ali mais no meio dos Estados Unidos e do Canadá. Tem os maciços cristalinos, que ficam exatamente nessas regiões dos Montes Apalaches aí que a gente falou. Maciços cristalinos seriam os escudos cristalinos, né? Ou seja, territórios longe de placas tectônicas, que sofreram bastante erosão com o tempo, mas permanecem meio que escudos puros ali
dos minerais que foram estabelecidos desde a sua gênese, desde a sua criação. Então ali são regiões bem firmes ali quanto às questões de rocha, né? E os planaltos, que são regiões um pouco mais altas, ali a gente vê isso no Grand Canyon, regiões aí de Nevada, que fica perto de Las Vegas, né? Enfim. Todas essas aqui são as unidades de relevo. E tem os dobramentos modernos, que são essas convergências das placas tectônicas. Como eu falei, tem muitas regiões de montanha, por exemplo, no Colorado, ali, perto da região da Califórnia, porque ali é uma região de convergência de placas tectônicas. Tem a placa tectônica do Pacífico e tem a placa norte-americana. E essas duas placas constantemente se chocam. Constantemente, que eu falo, seja 20, 30 anos, enfim, elas constantemente se chocam. E por isso tem uma falha, né, muito conhecida ali e que gera muita preocupação também em geólogos americanos, que seria a falha de San Andreas, que vai aparecer para vocês aí, que foi resultado de um abalo sísmico nos Estados Unidos aí, que gerou essa falha aí, da falha de Sanders, que tem muito delas ainda em cidades como São Francisco. Muitas dessas do que sofreu a cidade com o abalo sísmico da falha de Sanders ainda é visto até hoje, ainda pode ser visto até hoje, que mudou bastante ali essa região e gera essa preocupação porque futuramente, a partir dessa falha de Sanders, né, tem o risco de que aquela região da Califórnia ali se separe do continente, tornando-se uma ilha, mas claro, isso não vai ser agora, talvez muito, muito, muito mais futuramente. Mas mesmo assim gera preocupação de alguma forma. Aí, esses se formam dobramentos modernos. Dobramentos modernos é a partir dessa convergência dessas placas aí que surgem essas falhas, surgem montanhas. E esses modernos que a gente fala aí são cerca de 50 milhões de anos e tal. Porque quando a gente fala de o tempo geológico ele é muito mais extenso. Para surgir de fato uma montanha que a gente conhece como o Himalaia, como os Andes, são 500 milhões de anos, 200 milhões de anos, então é muito mais do que esses dobramentos modernos aqui que a gente conhece, dessas regiões, desses atritos, né, que geram essa orogênese aí nessa região. Olha aí, aqui as grandes planícies, como eu disse, fica ali mais perto do meio dos Estados Unidos ali, com grandes bacias sedimentares. A gente sabe onde tem bacias sedimentares, geralmente tem muita riqueza de mineral, né? Então tem muita exploração mineral nessas regiões aí e também exploração de petróleo. No Texas, o Texas e o Alasca ali são bem conhecidos exatamente por essa exploração de petróleo e por essa riqueza que vem ali nesse território. E muita gente enriqueceu bastante com exploração de petróleo nessa região. E aqui, com outras características físicas ainda, os Montes Apalaches, que vão aparecer para vocês, ficam nessa região oriental dos Estados Unidos, que fica perto de Nova York, perto de onde foram construída ali o começo dos Estados Unidos, perto das 13 colônias, né? Boston, enfim, olha aqui. E os escudos cristalinos antigos, como eu disse, cidade de Nova York, Filadélfia, Baltimore, Boston, todos ali estão nessa mesma região. E agora falando do Canadá, tem o escudo canadense, né? O escudo canadense também, que é um escudo cristalino ali que faz parte das características e regiões físicas do Canadá. E tem por característica também a bacia de São Lourenço, que é uma bacia hidrográfica muito importante ali para aquela região, principalmente fica perto ali desses escudos cristalinos aqui e é a região hidrográfica mais importante do Canadá. E aqui as áreas de planalto também, muitas ali pelo Canadá, e o desgaste a partir da glaciação. Isso é um detalhe importante, a gente pode ver no mapa aí, que tem o Canadá, ele é um país muito grande, claro, mas muito da sua parte assim, de território não é habitável, porque é muito congelante, é muito gelada. E a gente percebe assim, pequenas ilhas no topo do seu mapa, né? Pequenas ilhas, pequenas faixas de terra assim, não por acaso. Muito daquilo ali foi desgaste da forte glaciação ali naquela região, que fica muito perto das regiões polares, né? Do Círculo Polar Ártico aí. Então, a partir de várias e várias glaciações, boa parte desse território que é do Canadá foi meio que se desprendendo do continente
e se tornando uma parte única, né, separada do continente a partir da glaciação. Climas tropical ali, né, que é onde fica bem o Trópico de Câncer, né, tropical ao sul, com Texas, Flórida, Texas que a gente consegue ver em filmes, em setores da mídia, já mostra ali uma região muito quente, muito árida, com desertos, etc, né? E a Flórida também, fazendo parte de Miami e tal, dessa característica aí mais praiana dessa região dos Estados Unidos, né? E aqui tem o clima temperado, com as florestas temperadas, né? Florestas de conífera, assim, na porção lateral, e o clima influenciado pelo relevo. Essas florestas temperadas aí, se a gente for ver, tem um exemplo claro dessas florestas, a animação Irmão Urso, que mostra um pouco dessas regiões de floresta aí onde vivem os ursos, né? O urso pardo, ele vive muito nessa região de árvores coníferas, aí, como os pinheiros, e essa floresta que é característica da região temperada do globo, ok? E aqui, clima influenciado pelo relevo, que a gente já vai falar melhor um pouco sobre isso, e climas polares, como eu falei, nessa região mais ao norte do Canadá, onde fica perto ali do Círculo Polar Ártico, eles, eles sofrem bastante com essas questões de ser muito gelado, de ser muito hostil à convivência humana nessas regiões muito próximas ali de regiões polares. Aqui, as massas do Pacífico e do Atlântico não atuam. E a gente se pergunta por que as massas do Pacífico e do Atlântico elas não atuam? Porque nas duas regiões, tanto no lado oriental como no lado ocidental dos Estados Unidos, ali da região dos países anglo-saxões, tem duas cadeias montanhosas. Tem os Montes Apalaches no lado direito e tem as cadeias montanhosas ali do Colorado e outros lugares ali dos Estados Unidos. Ou seja, onde o Atlântico, que as massas de ar do Atlântico tentam chegar, elas batem de conta nos Montes Apalaches e voltam. As massas de ar do Pacífico, elas vêm dão de conta nas montanhas ali do Colorado e voltam. Então, boa parte daquela região central dos Estados Unidos não sofre influência dessas massas exatamente por causa dessas duas cadeias montanhosas. E a gente vai saber o que influencia, como influencia essas questões. Aí, influencia na vegetação. Olha aí, quais são as vegetações? De pradaria. Pradaria seria aquela parte mais plana, assim, de planície, de grama bem baixa. E isso daí é uma parte ali um pouco do norte ali dos Estados Unidos. Já a partir dessa área que não sofre com as massas de ar do Atlântico nem do Pacífico, pântanos, isso daqui é mais característico da região de Miami, da Flórida ali, por ser uma região tropical, né? Então tem muitas regiões de pântano ali, como os mangues que a gente tem aqui no Brasil, só que lá é um pouco mais denso, né? Não tem tanta riqueza de biodiversidade quanto tem aqui nos nossos mangues. Os desertos, e a característica principal dessas massas de ar que vêm dos mares não afetarem exatamente isso aqui, no deserto. A gente tem desertos muito famosos ali pelos Estados Unidos, como o deserto de Las Vegas, em Nevada, né? Tem ali o Grand Canyon, tem no Texas, essas regiões que são bem áridas assim, são exatamente por isso. Por não sofrerem influência das massas de ar, tanto do Pacífico quanto do Atlântico, não tem como muita chuva chegar nessa região, então por isso eles sofrem com essa aridez muito grande e a dificuldade das chuvas chegarem nessas regiões, né? E aqui, as florestas boreais seriam exatamente essas florestas temperadas que a gente falou aí, e está presente muito nessa animação do Irmão Urso, a gente consegue ver claramente essa região. E as tundras. Tundras é uma região que fica muito mais para o Canadá do que para os Estados Unidos, ali perto do Círculo Polar Ártico, né? Ou seja, as tundras são uma vegetação que aparece somente a cada 6 meses, quando na região, no período de verão, assim, onde o gelo ele degela um pouco e começa a aparecer um pouco das gramas, mas logo nos próximos 6 meses o gelo já volta
e toma todo lugar. Então as tundas são vegetações que não têm tempo suficiente para crescer, mas formariam um pequeno pasto, né, umas pequenas gramas pelo seu território quando acontece o degelo dessas regiões mais próximas ali do Polo Norte, né? Enfim, isso daqui foi um destrinchamento bem rápido do território anglo-saxão, né? E a gente vai continuar esse mesmo assunto na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e que tenham um ótimo momento de estudo agora e que todos tenham um ótimo dia. Obrigado.